eu sou a Carol e esse é o Nas Tramas de Clio, um canal voltado para o ensino de história. Há alguns dias eu estive aqui para falar um pouquinho sobre o Color Code, que é uma técnica que você utiliza as cores do marca-texto para criar um sistema de código de cores que te ajude no sistema de leitura, na forma que você organiza a sua leitura. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como as cores podem te ajudar não só no estudo de história, mas também para perceber que as cores trazem significados. Nós temos a forma de texto também lá no site. Se você ainda não acessou, acesse nastramasdeclio.com.br. Lá você consegue esse conteúdo na íntegra. Como que funciona essa utilização de cores no estudo de história? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente está elaborando algum material, seja ele slide, seja um infográfico, seja o próprio mapa mental, que a gente utiliza bastante como técnica de estudo, eu sempre falo para pensar que tipo de cores vocês estão utilizando. Então não adianta você fazer um mapa mental sobre a independência do Brasil e usar só as cores rosa. O que a cor rosa te traz de mensagem? Então, se a gente quer otimizar essa ferramenta, que é o mapa mental, se a gente quer que o nosso cérebro associe cores com conteúdos, a gente pode estar fazendo isso escolhendo melhor quais cores a gente vai utilizar. Nesse caso, o que é a minha dica? É perceber que as cores carregam muito significado. Esse significado ele muda de um período para o outro. Lá no texto eu explico mais ou menos como isso funciona. Então, para você identificar que ao longo do tempo algumas cores são associadas a algum tipo de grupo social específico, alguma característica específica, alguns símbolos, principalmente símbolos nacionais, quando a gente tem a criação dos estados modernos. Então, é importante que você sempre associe isso, já que assim o teu cérebro ele vai reter essa informação. Então, a neurociência aplicada na psicologia das cores, né? Como o marketing utiliza muito quando vai fazer alguma campanha, você conseguir entender o significado daquela cor naquele processo. E no estudo de história a gente super pode utilizar isso. Vamos aprender? Então, como eu já adiantei um pouquinho anteriormente, a ideia hoje é a gente associar uma cor a um significado, a um processo histórico. Isso ajuda o nosso cérebro a reter essa informação e a associar essas cores, então, a algum momento histórico específico. Isso funciona principalmente quando a gente vai desenvolver uma outra técnica de estudo. O exemplo hoje que eu vou dar é mapa mental ou fichas de estudo. Você utilizar, então, essas cores para estar transmitindo essa mensagem para o teu cérebro. De que forma que a gente faz essa escolha? Você não vai usar mais do que 4 cores, a não ser que você esteja falando, sei lá, do carnaval. Daí você vai usar bastante cores porque é uma característica daquela temática. Quando a gente está falando de uma temática específica, a gente vai tentar associar então as cores disponíveis para estar falando sobre essa temática. Vamos lá para um exemplo. Você pode utilizar tanto os marca-textos quanto canetas, tá? Então, sempre que você for desenvolver um mapa mental, for desenvolver uma outra técnica de estudo, você vai escolher cores referentes àquele tema que você está trabalhando. Vamos para o primeiro exemplo. Aqui eu tenho um cartão que vai falar sobre a história do Brasil, né? Então, especificamente, quando você vai fazer qualquer ficha de estudo, qualquer mapa sobre história do Brasil, não tem por que você usar a cor roxa, né? Que tipo de mensagem a cor roxa vai estar transmitindo para o teu cérebro associado à história do Brasil? Ele não vai trazer nenhum ganho. Então é óbvio que quando você for fazer qualquer coisa referente à história do Brasil, o que você pode utilizar? Você pode utilizar as cores relacionadas às cores da nossa bandeira. Então sempre procurar trazer elementos que ajudem o teu cérebro a associar isso nesse processo para você conseguir entender, então, já de imediato, trazer essa memória fotográfica quando você estiver fazendo uma prova, seja ela uma prova de sala de aula ou um concurso, um processo seletivo, vestibular, Enem, a tua memória vai ser auxiliada por esse uso de cores.
Outro exemplo que eu trouxe hoje é quando a gente vai falar de guerras mundiais. Então, quando a gente está trabalhando guerras mundiais, a gente já associa a camuflagem. Quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em roupa camuflada, né? Que é atualmente o uniforme do Exército Brasileiro, né? A farda do Exército Brasileiro, ela é camuflada, então a gente já associa imediatamente. Então, a ideia é, quando você vai fazer alguma coisa sobre guerras, então colocar essas cores camufladas. Aqui eu usei a canetinha marrom, e os marca-textos verdes para fazer vários tons de verde e fazer como se fosse um camuflado atrás aqui do título. Claro que quando você vai estar falando de guerras mundiais, você vai falar de alguns países específicos. Aí quando você monta o seu mapa mental, você pode colocar as bandeiras desses países em volta, principalmente para você conseguir associar, então, quais bandeiras estavam de qual lado, quais eram os aliados, quais eram o eixo. O uso de cores, o uso de símbolos podem ajudar nesse processo de memorização. Outro exemplo aqui que a gente pode utilizar, ó, por exemplo, misturando o azul com o vermelho, a gente pode falar de vários temas. Um deles que eu coloquei aqui é a Revolução Francesa e o outro é a Independência dos Estados Unidos. Então você pode perceber que algumas cores, elas vão poder ser utilizadas para vários temas diferentes, mas aí o teu cérebro já está condicionado a lembrar, poxa, vermelho, azul e branco fazem parte da bandeira dos Estados Unidos, fazem parte da bandeira da França. Então, nesse sentido, a gente associa essas imagens com o conteúdo. Outro exemplo aqui, como não poderia deixar de aplicar, é a questão do iluminismo. Quando a gente fala em iluminismo, a gente já pensa nas luzes. Consequentemente, a cor amarela já vem na cabeça. Vai fazer um mapa mental sobre o iluminismo, vai fazer um slide sobre o iluminismo, por que usar a cor rosa? Né? Vamos usar as cores que a gente associa, até porque o rosa tá misturadinho aqui e ainda vai lembrar um pouquinho essa ideia de luzes, mas usar um verde já sai fora do tema. Então a ideia é você utilizar as cores de uma forma que possa associar com a mensagem daquele conteúdo. Esse sistema de você utilizar as cores, ele pode ser utilizado em qualquer técnica de estudo que você for desenvolver. Inclusive, quando eu estou passando no quadro alguma temática para os meus alunos, estamos montando um esquema juntos. Eu gosto de ter um canetão numa cor específica, ou no caso, quando é quadro de giz, também ter o giz colorido, não só para deixar em destaque o que é título, o que é subtítulo, mas também usando essas cores no sentido de associar o conteúdo. Acho que fica uma coisa bem bacana, porque os estudos, né, de psicologia, de neurociência mostram que a cor associada ao tema ajudam no estudo daquele conteúdo e também, né, deixa tudo mais bonito e tudo mais coerente. Então, se você tem mais interesse para aprender sobre a cor ao longo da história, a gente tem o texto lá no site, eu convido vocês a acessarem. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e divulgar para a galera sobre a gente. Até mais. Tchau, tchau.